Boa noite para você de casa. O NTV News desta segunda-feira repercute a eleição histórica no Brasil. Caminhoneiros contestam vitória de Lula e fecham alguns trechos de rodovias. Quem não votou tem 60 dias para apresentar justificativa. Patos de Minas prepara mutirão para vacinar crianças de 3 a 4 anos contra a Covid-19. Lagoense completa um século com muita história para contar. Mantida a tradição, quem vence em Minas, vence no Brasil. Como foi a comemoração dos eleitores petistas em Patos de Minas? Abstenções no segundo turno caem em Patos. Em Patrocínio, caminhoneiros colocam fogo em pneus para fechar a BR-365. Em Patos de Minas, rodovia também interditada nos dois sentidos com pneus e terra. Há mais rodovias fechadas em Minas Gerais. Presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas diz que bloqueios não representam a categoria. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Depois da vitória de Lula, grupos de caminhoneiros bolsonaristas começaram a fechar rodovias em 19 estados e no Distrito Federal. Na região, há interdição da BR-365 em Patrocínio e em Patos de Minas. Os dois sentidos da estrada foram fechados, com terra e fogo foram ateados aí em pneus. O presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas disse que os bloqueios não representam a categoria. Ainda nesta edição do NTV News, a gente vai trazer mais detalhes destas manifestações. Pelo último balanço da Polícia Rodoviária Federal, esses são pontos interditados por caminhoneiros em Minas Gerais. Em Trocamento, trevo da BR-262, no quilômetro 50 da BR-116, no quilômetro 590. Em Manhuaçu, em Realeza, e interdição parcial na BR-381, no quilômetro 258 em Ipatinga. A interdição é parcial. Na BR-381, no quilômetro 485, em Betim, interdição que agora é parcial. Na BR-365, quilômetro 471 e 476 em Patrocínio, com interdição também parcial. Na BR-050, quilômetro 176 e quilômetro 179 em Uberaba, interdição parcial. BR-365, 406 em Patos de Minas, a interdição é total. Na BR-116, quilômetro 702, Muriaé, interdição parcial. E na BR-040, no quilômetro 145 em João Pinheiro, tem interdição parcial também. Agora a gente repercute como foi o dia de eleição em Patos de Minas. A previsão do TSE é de que os problemas enfrentados pelos eleitores no primeiro turno, como as filas nas sessões eleitorais e o não reconhecimento da biometria, não se repetissem. Veja aí como foi o segundo turno em Patos de Minas. Na Escola Estadual Adelaide Maciel, apesar do fluxo intenso de pessoas, a votação foi rápida, com poucas filas e um espaço de tempo relativamente curto para exercer o voto. Entretanto, no período da manhã, a escola ficou sem energia. De acordo com as informações obtidas pela equipe de jornalismo da NTV, um funcionário no local ouviu barulhos de estouros e viu faíscas saírem dos fios de um poste próximo à escola. A equipe de responsáveis pelo colégio acionou o TSE relatando o ocorrido e a CEMIG para solicitar os reparos na rede. Ainda pela manhã, os funcionários da companhia estiveram no local para resolver o caso. As urnas também estavam com a bateria carregada para pelo menos 6 a 8 horas de duração. Logo, não houve prejuízos no andamento da votação. No Colégio Zama Maciel, também movimentação tranquila. Mesmo com fluxo intenso de pessoas chegando e saindo das sessões eleitorais, não houve registros de problemas com relação ao funcionamento das urnas ou dificuldades para votar. Assim como no Colégio Equipados, que estava bem menos movimentado que nas escolas anteriores, com pouco fluxo de pessoas, mas igualmente tranquilo no momento de votação. Além do problema desse eleitor que votou no lugar do outro, a Justiça Eleitoral registrou 2 falhas em urnas eletrônicas que foram substituídas. As primeiras pastas e votos foram chegando ao cartório eleitoral de Patos de Minas poucos minutos depois das 5 da tarde. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência, onde uma pessoa votou no lugar de outra na seção 119 na Escola Jacques Correia. 2 urnas apresentaram problemas, porém,
A Justiça Eleitoral afirma que isso não atrapalhou no trabalho de apuração dos votos. Protocolos já foram adotados em relação a esse caso, mas ainda não tenho detalhes. Eu vou ter que esperar todo o fechamento para que eu possa saber melhor sobre a situação. Alguma urna que deu problema e teve que ser trocada? Aqui, 330, nós tivemos 2 substituições e um problema técnico que nós conseguimos resolver no próprio local. As mídias e documentos foram analisados pela Justiça Eleitoral de Patos de Minas. O processo também foi bem tranquilo. A gente está aqui justamente na qualidade fiscal. Nós tivemos um pequeno problema nessa reportagem e a gente vai tentar corrigir para mostrar para você essa apuração aí, essa movimentação da Justiça Eleitoral. Olha, após o resultado das eleições, houve comemoração em Patos de Minas. Um pequeno número de eleitores de Lula se reuniu no galpão do produtor. O músico Rafael Galileu comemorava a vitória de Lula no meio da chuva. Era muita felicidade. A chuva espantou algumas pessoas. O Rafael se molhou bastante, né, Rafael? Pô, molhei bastante, mas essa chuva ela veio para lavar a alma do povo brasileiro. Ela veio colocar tudo nos eixos e não é uma chuva que vai me fazer deixar de celebrar esse momento tão especial para a democracia do nosso país. Eu acho que a verdade venceu a mentira. Bolsonaro tentou vencer a eleição unicamente divulgando mentiras. Hoje foi um dia decisivo para o Brasil e eu acho que a partir de agora a gente pode começar a ter esperança. Esperança de um Brasil melhor, esperança de uma comunidade melhor, esperança de tudo melhor. Pode ter sido uma pequena diferença, mas isso mostra que a gente quer democracia, a gente é democrata e a gente vai reconstruir esse Brasil. Algumas pessoas questionaram a ação da polícia e mandaram os petistas abaixarem o som. Se fosse uma carreata, um encontro do Bolsonaro, não teria sido assim. Eu acho que sempre que a gente se reúne, que são poucas vezes, tanto pelo medo, tanto pelo receio. Em resposta, o comando da Polícia Militar disse que a ação não foi programada, que incomodaria alguns moradores do entorno. A manifestação de apoio ao novo presidente começou cerca de 30 minutos após o resultado e terminou cerca de 1h30 depois, com um galpão vazio e pessoas dispersas. Houve aqui aglomeração, nós viemos aqui para garantir o direito de se manifestarem, tanto é que se manifestaram democraticamente, né? A questão do som é a questão da legislação, né? De perturbação. Nós temos residências aqui no entorno e como não é um evento programado, autorizado, né? Que as pessoas podem se preparar, inclusive os moradores, houve um pedido, né? Para que eles abaixassem o som e de forma muito educada eles abaixaram o som, eles desligaram o som e puderam se manifestar da forma adequada. A presidente do Partido dos Trabalhadores em Patos de Minas afirmou que a vitória de Lula configura um novo tempo. O Alto Paranaíba, o Noroeste, está mudando, né? Nós estamos avançando com a proposta de política democrática, socialista, que traz uma qualidade de vida melhor para todos. Nós temos que mudar a história do Alto Paranaíba, né? Sai o desmatamento, sai a destruição e entra, né, a cultura, o turismo, a geração de renda, a sustentabilidade. Daqui a pouco aqui no NTV News a gente repercute mais sobre as eleições. Abstenções do segundo turno caem em Patos de Minas. Biblioteca João 23 promove troca de livros para renovação de acervo. Uma eleição inédita, a mais acirrada desde a redemocratização. Vamos ver como votaram os eleitores de Patos de Minas em algumas cidades da região nesse segundo turno. Em Patos de Minas, Bolsonaro teve a preferência da maioria do eleitorado, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Em 2 de outubro, Bolsonaro obteve 47.758 votos, 56,77%. Lula, 28.983, 34,45% da preferência do eleitorado. Nas eleições deste domingo, Bolsonaro teve um desempenho ainda melhor em Patos de Minas, com 64,78% dos votos, 56.293. Lula teve ligeiro crescimento no município, com 35,22%, 30.612 votos. Sobre o segundo turno, em algumas cidades da região, em Presidente Olegário, Bolsonaro teve 6.159 votos, 52,17%, e Lula 5.647,
47,83%. Em Lagoa Formosa, Bolsonaro recebeu 6.545 votos, 55,26%, e Lula 5.299, 44,74%. Em Carmo do Paranaíba, 11.066 eleitores votaram em Bolsonaro, 65%, e 5.959, 35% em Lula. Em São Gotardo, Bolsonaro obteve 13.122 votos, 62,46%, e Lula 7.887, 37,54%. Em Patrocínio, Bolsonaro teve 31.972 votos, 61,13%, e Lula 20.332, 38,87%. Em Coromandel, Bolsonaro obteve 10.710 votos, 59,06%, e Lula 7.425, 40,94%. Em Vazante, Lula teve a maioria dos votos, 6.493, 52,60%, e Bolsonaro, 5.850, 47,40%. Em Lagamar, Bolsonaro teve a preferência do eleitorado, recebeu 2.814 votos, 56,21%, e Lula, 2.192, 43,79%. E em São Gonçalo do Abaeté, Lula obteve 2.012 votos, 50,58%, e Bolsonaro, 1.966, 49,42%. Em Minas Gerais, Lula venceu em 564 municípios e Bolsonaro em 289 cidades mineiras. Outro fato inédito nessas eleições foi que diminuiu a quantidade de abstenções nas urnas nesse 30 de outubro. Normalmente, em segundo turno, é registrado aumento nesse número. Em Patos de Minas, também houve queda. No Brasil, as abstenções no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 chegaram a 20,58% do total de eleitores aptos a votar, 32.200.000 pessoas. No primeiro turno, não compareceram às urnas 20,95% dos eleitores, pouco mais de 32.700.000 pessoas. Esta é a primeira vez que a abstenção no segundo turno foi menor que a do primeiro turno. Em Patos de Minas, também houve diminuição na quantidade de eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno, se comparada ao primeiro. No primeiro turno, não votaram 26.145 eleitores. No segundo turno, as abstenções somaram 23.699 em Patos de Minas. A Biblioteca João 23, em Patos de Minas, promove a troca de livros com o público. A iniciativa é para renovar o acervo. Pois é, são mais de 200 livros dos mais diversos gêneros colocados à disposição para que haja uma troca de conhecimentos. Também tirar aqueles livros que estão na prateleira, que já foram lidos, e trocar por novos. Por que não realizar essa troca também de conhecimentos? Eu vou conversar agora com a Marcela da Rocha Garcia, ela é que é encarregada aqui da Biblioteca João 23. Marcela, mais de 200 livros justamente com esse objetivo, promover essa troca entre as pessoas. Isso mesmo. O papel da biblioteca, na verdade, é o de incentivo à leitura, né? Dentre eles, a leitura, a cultura como um todo. Então, nós, quando recebemos os materiais em doação, nós conversamos já com quem nos faz essa doação, falando que o material vai ser incorporado ao acervo, de acordo com aquela nossa política de desenvolvimento do acervo, e o material que não for incorporado, nós destinaremos a outros projetos. E como a nossa função é essa, principal, né, de incentivo à leitura, a troca de livros ela vai incentivar. Por quê? Porque ela vai renovar o nosso acervo, vai proporcionar a nossa renovação e também vai proporcionar dentro da casa das pessoas, vai proporcionar que as pessoas que gostam de ter o livro em casa, que são aquelas pessoas mais nostálgicas, né, tenham essa possibilidade de fazer essa renovação do seu acervo pessoal sem ter nenhum ônus, né, sem ter nenhum custo. Marcela, e para que essa troca possa acontecer, tem alguns critérios que são observados, né, principalmente aí quanto à condição do livro para que se possa fazer a troca.
Isso, tem que ter a condição, o livro tem que estar com as suas condições físicas resguardadas, pedimos que não estejam rabiscados, ou que observe bastante se não tem traça, caruncho, essas coisas, senão pode adoecer o restante do nosso acervo, né, que é mais de 25 mil livros, né, então você ter uma perda dessa é um patrimônio muito doloroso para a gente, né, que é amante da leitura e da cultura. Nós pedimos que façam essa triagem antes de vir e que converse com o servidor que estiver atendendo nesse momento, porque o que acontece? Nós fazemos essa triagem, falamos para os usuários que vêm fazer essa troca, quais os livros que nós podemos receber e quantos livros que eles podem levar em troca, para poder fazer uma troca justa e para que as outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de serviço. Nós não vamos receber livros didáticos, né, enciclopédias, porque não é o nosso objetivo. O objetivo é renovar a mesma parte da leitura e a parte da literatura, né, e essa parte de estudos gerais. Então, quem tem essa vontade, essa disponibilidade, é bom vir mais rápido para poder garantir o seu. Marcela, eu sei que assim como em séries da leitura, nós também não gostamos muito de spoiler, né? Mas vamos dar um spoiler para quem está em casa, então, e contar alguns dos gêneros que estão disponíveis para essa troca. Ah, sim. Nós temos a literatura infantil e juvenil, né, que é o nosso carro-chefe aqui da biblioteca, onde que nós fazemos o maior investimento, porque é onde que nós fazemos a verdadeira formação de leitores. Nós temos alguns livros dentro da área de autoconhecimento, de autoajuda. Nós temos livros dentro da área literária mesmo, que é o acervo geral que nós falamos, que é a literatura brasileira, que é a literatura geral. E temos alguns também dentro da área da administração, formação de pessoas, essa parte. Então está bem diversificado. O objetivo, claro, de incentivar a leitura e também formar seres pensantes. Com certeza. O importante é isso, porque na verdade os livros nos trazem a informação. O conhecimento é construído a partir do momento que a gente dá significado a essa informação obtida, né, e retirada do livro. Então, nós temos que ter essa consciência. Então, além de viajar no mundo da leitura, no caso da literatura, isso faz com que nós nos tornemos seres pensantes e atuantes na nossa sociedade. Tá certo, Marcela, muito obrigado pelas informações. Então é isso, mais de 200 livros que já começaram a ser trocados. Essa campanha da troca de livros vai até esta terça-feira aqui na Biblioteca João 23. Matheus Borges para o jornalismo da NTV. A seguir aqui no NTV News a gente mostra que família faz arranjos para finados para ajudar entidades. E Lagoense completa um século com muita história para contar. Um lagoense completou um século de vida e, claro, teve festa para comemorar e muita história para contar. José da Siqueira Fontes nasceu em 5 de novembro de 1922, na comunidade de Carrancas, em Lagoa Formosa. Em 1951, se casou com Maria Rosa, já falecida. O casal teve 17 filhos, 52 netos, 68 bisnetos, além de 2 tataranetos. Ele criou a família trabalhando na lavoura. Mais conhecido como Zé Jaru, o idoso, que está prestes a completar 100 anos, comemorou neste fim de semana seu aniversário. A programação começou com missa. Para a nossa reportagem, seu José disse que não imaginou que viveria tanto. Não, nunca pensava nisso, não. Durante os 100 anos vividos, ele passou por diversos fatos históricos, mas lembra a simplicidade de como era a vida na roça e como era Lagoa Formosa antigamente. Era um arraial, eles tratavam de arraial, né? Todo mundo fala, vamos lá no arraial. Tinha uma igrejinha, no mesmo lugar daquela. E umas 2 vindinhas. É isso. Eu sou do tempo de carro de boi, de cavalo, que era essas coisas de transporte, né? E tocava a roça, era enxada, capinando. Paulo é filho do senhor Zé Jaru e se emociona com a comemoração. É comemorar uma data assim inesquecível e muito louvável, né? Então nós só temos que agradecer a Deus e pedir a Ele muita saúde para todos, muita paz, né? Renovar as nossas esperanças. Franciele é neta e para ela o que mais marca são as histórias contadas pelo avô. Tanto é que a gente fez, né, durante as nossas festividades, a gente fez um vídeo
fazendo essa comparação com os acontecimentos históricos e o momento da vida dele, né? E assim, muito legal, muito interessante, fatos marcantes, como por exemplo, fim da Guerra Fria, o que estava acontecendo na vida dele, sabe? Então assim, e ele conta, por exemplo, ele participou durante muito tempo do tiro de guerra, porque ele estava preparado para participar da Segunda Guerra Mundial. Quando ele foi chamado, a guerra acabou, graças a Deus. Nas camisetas confeccionadas pela família estava a frase: "Minha longevidade é o resultado do amor entre família e Deus". E é esse amor que impressiona Angélica, que é bisneta do Senhor José. O que marca é o amor pela família, a convivência com a família, tanto que é bom, né? A gente tá sempre juntos, todo mundo. E de geração em geração, o Senhor José chegou aos tataranetos. Arthur se sente diferenciado, pois é o único dos amigos que tem tataravô. Mas ele não acredita que vai chegar aos 100 anos com tanta saúde quanto o tataravô. O que marcou ele é o dom com instrumentos que o Senhor José possui. Eu já ouvi ele tocar sanfona também. É? Uhum. Toca bem? Toca. Clério é genro. Ele conta com orgulho que Zé Jaru ainda faz tudo sozinho e goza de saúde. Ele ainda revelou a atividade preferida do sogro. O seu Zé é uma pessoa muito lúcida, ele ainda faz barba, toma banho sozinho, joga um truquinho dele, ele é muito genioso. Ele. O truquinho joga, enxerga pouco, mas fica... E rouba? Ah, não, alguma hora, alguma hora a gente rouba. Além do baralho, o Senhor José ainda tem mais dicas para quem quer chegar aos 100 anos. Tem que respeitar a vida, né? Não beber, não fumar, comer fora do limite, que tem gente que vai comendo. Aquilo faz mal. É só isso mesmo. Errado ele não está, né? Tem que realmente se cuidar para ter uma longevidade assim. Agora, uma família de Patos de Minas prepara arranjos de flores para o dia de finados. A renda será destinada à Sociedade São Vicente de Paulo e o lar de idosos da cidade de Guimarães. Foi através do pedido da irmã das artesãs e da filha de uma delas que as irmãs Maria Amélia e Maria Geralda começaram a confeccionar as flores para vender no dia de finados. Há 3 anos, elas realizam esse trabalho. Esse trabalho foi começado, teve início em Guimarães com a minha irmã, a Lázara, que é mãe do Padre Olivar. E ela chegou para mim e falou: olha, eu estou sem condições, problema de saúde, né, e tudo, e nós não podemos deixar de fazer os arranjos esse ano. Então, vocês vão me ajudar. Aí eu prontifiquei, eu e minha irmã, de fazermos esses arranjos que é em prol da conferência da Sociedade São Vicente de Paulo em Guimarães. A minha menina falou: mamãe, eu quero fazer 15 arranjos para a madrinha Lazinha, que é a minha irmã que trabalhava, né, todo ano para São Vicente. E ela veio a falecer, né? Então eu falei: Maria Geralda, nós vamos pagar essa promessa da Juliana. E eu gostei tanto, não sei se é porque eu estava fazendo aquilo que era ela que ia fazer, e infelizmente Deus levou, né? Aí a gente continuou. Eu senti tão bem que eu tenho a impressão, eu sinto assim, que vou fazer isso até meus últimos dias. Para confeccionar cerca de 70 arranjos e vasos, elas gastam cerca de 10 meses. Algumas flores chegam prontas, outras elas fabricam do zero. Além disso, usam muitos materiais recicláveis na confecção. Do zero. Ali se recorta, né? E vai moldando e depois é que faz a flor. Tudo feito à mão. A família inteira das artesãs é vicentina. Hoje, o primo delas é presidente do Lar de Idosos de Guimarães. Parabenizo essa família que ela escutou o meu pai e o pai delas juntos cantarem para nós, levar a gente para visitar os pobres, levar a gente nas reuniões, e com isso cresceu esse espírito de caridade que elas fazem aqui, nós fazemos lá em Guimarães. Os vasos são vendidos de R$ 15 a R$ 150.
Toda a renda arrecadada será dividida entre a Sociedade São Vicente de Paulo de Guimarães e o Lar de Idosos de Guimarães, que hoje atende 24 pessoas. É uma campanha geral, tem essa aqui, tem mais as doações lá na porta do cemitério, a gente faz todo dia 2 de novembro. A metade vai para fornecer para as conferências, que é a Sociedade São Vicente de Paulo Geral, que é levar cesta para os assistidos de cada conferência organizada, né, a caridade organizada, e vai dividir com o Lar do Idoso. E essa ajuda aqui auxilia muito, diminui muito assim a gente tem que correr atrás de recursos aqui para doação e tal, porque a despesa não tem jeito, despesa de idosos internos já sem movimentação, não tem como reduzir. Sônia hoje é membro da Sociedade São Vicente de Paulo, mas já recebeu ajuda no passado da instituição. Ela sabe a importância desse trabalho voluntário e caridoso. Hoje, assim, a gente vê esses nossos irmãos que estão passando fome, que, assim, a gente pensava que não existiria lá na nossa cidade, em Guimarães, por ser uma cidade muito pequenininha. E hoje a gente está encontrando, né, essas pessoas, assim, que você chega na casa delas, não tem nada na geladeira, não tem nada na panela. Então, assim, para nós, a gente, assim, leva um choque, né, com isso. Então, por isso que a gente pede às pessoas também para juntar-se a nós, né, e estender a mão para essas pessoas pobres. Para quem se interessou e quer comprar, além de ajudar, as flores serão vendidas segunda e terça-feira na Imperiale Noivas, na Rua Ouro Preto, Santo Antônio, em Patos de Minas. Na quarta, dia de finados, as flores serão vendidas no cemitério de Guimarães. Dia de finados lá em Guimarães é bem reconhecido assim pela várias pessoas, vários entes queridos que estão lá sepultados. E lá em Guimarães teremos até uma identificação especial da Sociedade São Vicente de Paulo com a tenda da Sociedade São Vicente. Então, assim, vocês vão ter facilidade para encontrar nós vendemos esses excelentes vasos, esses bonitos vasos. A família agradece a colaboração de todos. Cada arranjo desse significa uma cesta na mesa de um pobre. Então nós gostaríamos de agradecer. Esse trabalho só é possível graças à ação solidária das pessoas das igrejas, dos nossos amigos. Então fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Nosso muito obrigado a todos vocês. Bonito, né? Agora tem previsão do tempo aqui no News e com alerta do IMET há possibilidade de chuvas intensas e recuo das temperaturas. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. 35 anos de tradição e qualidade em Patos de Minas. O tempo muda nesse fim de outubro e início de novembro no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. O IMET alerta para chuvas intensas e até com possibilidade de tempestade. A temperatura recua entre 13 e 5 graus na região. Em Patos de Minas, os termômetros marcam entre 18 e 28 graus nesta terça-feira. Em Patrocínio, mínima de 16 e máxima de 26. Em Coromandel, varia de 19 a 29 graus. Em São Gotardo, de 17 a 28. E em Presidente Olegário, de 19 a 31 graus. Já aqui no NTV News tem análise da notícia. Patos de Minas prepara mutirão para vacinar crianças de 3 a 4 anos contra a Covid. E caminhoneiros contestam vitória de Lula e fecham alguns trechos de rodovias em Patos de Minas. A BR-365 está fechada nos dois sentidos. Patos de Minas realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos. A iniciativa é para colocar a imunização desse público em dia. No intuito de completar o esquema vacinal das crianças contra o novo Covid-19, um mutirão foi realizado em algumas unidades de saúde da família em Patos de Minas. Eu acho muito importante, porque é uma prevenção, né, para essa doença terrível que a gente teve, né, e para evitar o Covid. Eu acho muito importante todos os pais trazerem eles para vacinarem. Luana Dias compareceu na unidade de saúde da família do bairro Brasil para imunizar o pequeno e destemido Miguel.
Porque para não ficar doente. Além do bairro Brasil, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 também aconteceu no Alto da Colina, Ipanema, Jardim, Paraíso e Sorriso. O caminhoneiro Clécio Fonseca também aproveitou a brecha para vacinar o filho Arthur contra a Covid-19. Tem que estar atualizando a vacina, né? Já é a segunda dose que ele está tomando e tem que vacinar toda criança, né? É bom. Eu já tomei duas vezes já, né, Arthur? 2 vezes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não há previsão de chegada de mais imunizantes contra a Covid-19 em Patos de Minas. Em consequência disto, não está ocorrendo a aplicação da primeira dose. Depois da vitória de Lula, grupos de caminhoneiros bolsonaristas começaram a fechar rodovias pelo país. Na região, há interdição na BR-365 em Patrocínio. Os caminhoneiros e apoiadores pararam no quilômetro 471 da BR-365 em Patrocínio. Os veículos formaram uma longa fila. Nós resolvemos porque nós não concordamos com o que houve essa noite, que foi roubada a nossa eleição e nós somos todo mundo, um povo trabalhador, não estamos aí para ser governado por um ex-presidiário. Então nós não concordamos com isso, ser governado por um ex-presidiário. Então aí decidimos fazer essa paralisação e esperamos uma decisão das Forças Armadas sobre isso, porque sentimos que fomos roubados e não concordamos hora nenhuma de ter um ex-presidiário como presidente. Neste primeiro dia, entre os que passaram, estavam veículos com carga viva, menores e ônibus. Para sinalizar, eles utilizaram pneus. Nós estamos hoje autorizando a passagem de carga viva, materiais perecíveis, carro pequeno e ônibus. Aí hoje até amanhã vai ser assim, depois posteriormente a gente vai apertar mais, provavelmente não vai passar carro pequeno nem ônibus. Ademir foi um dos adeptos à manifestação. Em seu caminhão, produtos que devem ir para Buritis. Parou todos os caminhões, né, e disse que nós não pode passar, entendeu? Aí tem que seguir a regra, né, se passar eles quebram os caminhões. Aí, então aqui são todo mundo unidos, né. Produtores rurais também aderiram ao manifesto. Estou aqui apoiando, né, os caminhoneiros e eu como produtor rural e boa parte dos meus colegas estão indignados também com essa eleição e que o Congresso, alguém, né, tome alguma atitude e casse essa candidatura dele. Que no meu ponto de vista e de boa parte da população é uma candidatura ilegal. Ele não poderia estar como candidato. Em Patos de Minas também houve manifestação dos caminhoneiros. A BR-365 foi fechado nos dois sentidos. Em Patos de Minas, caminhoneiros e apoiadores se uniram na BR-365 em frente ao posto Patão. O objetivo dessa ação aqui hoje é nós reivindicar os direitos da recontagem dos votos, que nós achamos que não foi justo, né? Nós queremos pedir a recontagem dos votos, né? E que seja feita pelo Exército, não pelo STF. A ação contou com apoio de outros patenses. Eu vim aqui para dar apoio para os caminhoneiros, mas o objetivo é um só. É insatisfação com relação às eleições de ontem e nós não concordamos, né, com as eleições e com o resultado dessas eleições. Nós ainda temos o direito de manifestar, né, nós ainda temos essa liberdade e o que nós estamos lutando é para manter, né, esse direito de liberdade de manifestação contra um ou outro governo. O objetivo é demonstrar a indignação. É uma forma de manifestação a favor do nosso país, né? Nós queremos um país que seja um país honesto, um país de pessoas trabalhadoras, que nós não apoiamos a corrupção. A manifestação, que começou durante a tarde, não tem dia e horário para encerrar. Os carros, passeio pode passar, carga perecível também e carga viva. Ônibus também de passeio, né? Pode passar também. Carga para acabar e nem data para acabar. Assunto que abre a nossa análise da notícia comigo aqui, Gui Boaventura, para a gente poder tratar desse assunto, que é o assunto do dia. Gui Boaventura, boa noite para você. Não concordar com o resultado de uma eleição não é motivo para fechar rodovias e sim para poder judicialmente buscar uma alternativa, certo? Ou você discorda? Boa noite para você, Odair, boa noite ao nosso telespectador. O assunto é extremamente delicado, eu vou tentar navegar sobre esse assunto aqui com a maior simplicidade e objetividade possível. Primeiro é o seguinte, de todas as falas que nós vimos aí, algumas me chamam a atenção. Primeiro, nós não concordamos, falaram aí, nós não concordamos com o resultado dessas eleições.
Eles participaram. O sistema, todo mundo participou democraticamente no sistema, está contestando o resultado da eleição e quer que quem faça o quê? Quem pode fazer alguma coisa? Chamar as Forças Armadas, baseado no que já foi dito aí no artigo 142 da Constituição, é um negócio inócuo, porque as Forças Armadas, elas não têm, sem uma ruptura institucional, sem derramamento de sangue, sem imposição através das armas, não têm condição de anular uma eleição no Brasil. Para anular uma eleição no Brasil, a ruptura é nacional e internacional, já devido ao reconhecimento dos países que participam de organizações como a ONU, por exemplo, que já reconheceram a eleição de Lula. Então, é bom a gente ter um pouco de paciência em relação a isso aí e ver o que vai acontecer. Parar a rodovia, ter a possibilidade de fazer uma manifestação, nós não podemos negar isso para ninguém, para grupo nenhum. Agora, quem é que vai resolver essa situação? Com quem se vai negociar essa atitude? Porque nós temos um líder em cada parada. Pelo menos, aliás, vários líderes em cada parada, em cada local onde tem uma rodovia interditada. Não tem um líder nacional. A causa é a eleição mesmo, porque há inúmeras outras reivindicações em todas as entrevistas, em todas as reportagens que eu já vi hoje à tarde na grande mídia, na mídia nacional. Então, está tudo muito confuso e é preciso arrumar isso aí porque o Brasil não pode parar. E outra coisa, quem tem a obrigação de resolver essa situação, esse pessoal que está parando a rodovia se dizem bolsonaristas. Quem tem a obrigação de solucionar esse problema até no dia 31 de dezembro é o Bolsonaro. É ele quem é o chefe da nação até o dia 31 de dezembro. Não é preciso que, e aí a gente tem uma expectativa, e havia uma expectativa para hoje, depois das 19 horas, de um pronunciamento do presidente da República, para ver se pacificava o Brasil. É preciso da fala de alguém. É preciso que o presidente da República venha a público e fale alguma coisa, direcione alguma coisa, né? Direcione esse pessoal que está fazendo essa manifestação. Anular a eleição sem uma ruptura institucional, sem pegar nas armas, sem fazer uma balbúrdia que isso está muito longe da consciência do brasileiro, isso não vai acontecer. Então nós vamos ter prejuízos, sim, com essa paralisação. Agora, eu defendo a todo custo o direito de qualquer segmento fazer uma manifestação. Eu defendo o direito dos caminhoneiros fazerem uma manifestação nas estradas. O que não pode é parar o Brasil. O que não pode é impedir uma estrada, deixando sem passagem os carros que querem transitar, as pessoas que querem cumprir a sua obrigação, que querem cumprir os seus compromissos, seja lá de que jeito for. Quem quiser parar, pare. Mas interditar uma rodovia onde passa por ali alimentos, onde passa por ali socorro, onde passa por ali medicamentos, onde passa por ali o abastecimento das cidades, passa combustíveis e etc. Parar isso para prejudicar a vida das pessoas que nada tem a ver com isso é complicado. O prejuízo para o Brasil é muito grande. Nós tivemos aí um exemplo em 2018, um prejuízo muito grande quando nós tivemos uma paralisação dos caminhoneiros e naquela época, Odair, nós tínhamos uma causa, e uma causa justa, que era o quê? A situação dos caminhoneiros no Brasil. E aquela paralisação nós defendemos até o final. Por quê? Porque ia ajudar esses caminhoneiros que têm que transitar para pagar a prestação do caminhão e para tratar das suas famílias. Então é preciso que a gente veja isso. Naquela época tinha uma causa. Hoje, qual a causa? Anular a eleição no Brasil?
não é uma missão tão fácil assim, né? E a notícia que nós temos agora, do final da tarde, é que a PGR já pediu informação, o Ministério Público Federal já pediu informação para a Polícia Rodoviária Federal com indicativo para acabar com essas manifestações em todo o Brasil. Vamos aguardar para ver quais as atitudes. Espero que também as instituições façam isso de maneira na conversa, no parlamento, né, na negociação. Nós não precisamos, a essa altura do campeonato, ter um problema sério, ter um conflito. Nós já tivemos um princípio de conflito no entorno lá de Brasília, a esplanada dos ministérios fechada, né, para que não entrem, porque ficaram sabendo que os caminhoneiros iam para invadir a esplanada dos ministérios com caminhões, máquinas agrícolas e etc. Nós não precisamos disso no Brasil. Nós temos um caminho para resolver isso aí, que é o caminho institucional, o caminho do parlamento. Então, se participou, precisamos de uma recontagem, isso tem que vir de uma outra forma, isso tem que ter uma justificativa. Eu fico com muito medo, e eu estou falando isso aqui, com medo do que pode acontecer, e não quero tocar o terror em ninguém, não quero fazer aqui, não quero ser o arauto da desgraça no nosso país de maneira nenhuma, mas vide o que aconteceu há 2 anos atrás, lá nos Estados Unidos. A invasão do Capitólio, olha no que deu. E, sabe, nós estamos vivendo uma coisa, é muito diferente, porque nós estamos esparramados no Brasil. Pior ainda, porque nós temos pessoas que não têm nenhum outro tipo de proteção rodando pelas estradas aí, e que precisam passar, que precisam desenvolver, precisam tocar as suas vidas. Então é preciso ter muita paciência, é preciso que se respeite a vontade dos caminhoneiros de fazer essa manifestação, é preciso que se respeite a manifestação dos caminhoneiros, mas os caminhoneiros também precisam respeitar o outro lado, porque nós temos sempre 2 lados. Tem um lado que acha que está tudo legal, tem outro que acha que não está legal. Então, não pode sobrepor a vontade de um sobre o outro se não for democraticamente, se não for pela maioria, se não for pelos meios legais, se não for pelo meio correto. Então, é preciso de paciência, é preciso de muita ponderação e é preciso de, acima de tudo, muito equilíbrio nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Hoje uma coisa me preocupou muito. Eu estava acompanhando as declarações das autoridades, das pessoas no Twitter, e eu vi uma declaração do Flávio Bolsonaro e, em princípio, ele disse, olha, está tudo ok, vamos erguer a cabeça, não vamos desistir do Brasil. Achei a declaração dele espetacular, né? Para pacificar, olha, vamos erguer a cabeça, todo mundo tem que lutar pelo Brasil. E tem mesmo, nós temos perdedores e os vencedores, temos que lutar para defender o Brasil de todos os jeitos, né, de todas as maneiras. E aí, no final da tarde, ele faz uma outra publicação dizendo que, olha, pai, estou com o senhor para o que der e vier. Aí assustou o Brasil inteiro com essa declaração, já que o Bolsonaro, que já precisava ter feito uma declaração, precisava ter falado com a nação, precisava ter falado com coisa, ainda não falou. Ele está no tempo dele, é claro, ele tem razão, ele vai falar a hora que ele quiser, ele está plenamente dentro do seu direito, vai falar como quiser, do jeito que quiser e a hora que quiser. Mas há um anseio muito grande por essa fala, porque a fala do Bolsonaro pode pacificar o Brasil. Muito bem, em instantes, Gui, mais informações da interdição na BR-365. E ainda, quem não votou tem 60 dias para apresentar justificativa e mantida a tradição. Quem vence em Minas, vence no Brasil. Os eleitores que não votaram têm que justificar para a ausência no primeiro turno. O prazo vai até 1º de dezembro e no segundo termina em 9 de janeiro de 2023. O eleitor tem 60 dias após cada turno eleitoral para justificar a ausência na urna. Nesse caso, é preciso apresentar algum documento de comprovação. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo site justifica.tse.jus.br ou no cartório eleitoral.
Caso a justificativa não seja aceita ou mesmo que não haja alguma, o eleitor paga multa de R$ 3,51 por turno. Depois de 3 eleições, se não houver feito o processo, o título é cancelado. Caso a regularização não seja feita, além de não poder votar, há mais problemas. Não poderá obter passaporte ou carteira de identidade, por exemplo. A pessoa não conseguirá também fazer empréstimos nas autarquias, nas sociedades de economia mista, nas caixas econômicas federais e estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, nem em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo. O eleitor ainda fica impedido de se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública e tomar posse. Também não pode renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. O governador Romeu Zema não conseguiu transferir todo o capital político ao candidato que apoiou no segundo turno, Jair Bolsonaro, mas foi peça-chave para melhorar o desempenho de Bolsonaro no Estado. E o paradigma "quem vence em Minas, vence no Brasil" se manteve. Gerais é considerado o espelho do Brasil. Normalmente o resultado nas urnas no Estado é um reflexo das eleições no país. Por isso a máxima "quem vence em Minas, vence no Brasil". Em Minas Gerais, Lula venceu com 50,20% dos votos. Bolsonaro ficou com 49,80%. No Brasil, o resultado final, com 100% das urnas apuradas, Lula venceu com 50,90% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro conquistou 49,10%. Minas Gerais é o único estado da região sudeste onde o candidato petista ganhou. Lula venceu em 564 municípios mineiros e Bolsonaro em 289. Desde 1989, todos os presidentes eleitos no Brasil ganharam em Minas, que tem 10% do eleitorado brasileiro, e é o segundo maior colégio eleitoral do país. Pelas redes sociais, o governador reeleito Romeu Zema parabenizou Lula e disse que continuará cobrando os interesses de Minas e está aberto ao diálogo. O deputado federal Nereu Crispim, presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, fez um post na rede social e afirmou que os bloqueios realizados nas rodovias pelos caminhoneiros não representam a categoria. Crispim publicou ainda que enviou ofício à Polícia Rodoviária Federal para que seja garantido o direito de ir e vir, pois as interdições são realizadas por criminosos, baderneiros, e reiterou que esses não representam os caminhoneiros. Outras lideranças da categoria também informaram que não houve convocação de greve. A Polícia Rodoviária Federal publicou uma nota nesta segunda-feira que acionou a Advocacia Geral da União para obter uma liminar para coibir a interdição das rodovias pelos caminhoneiros. A PRF informou ainda que desde que surgiram as primeiras manifestações das estradas, direcionou equipes para negociar desbloqueios, garantir trânsito livre e também seguro e o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos. A Advocacia Geral da União informou que o desbloqueio não requer decisão judicial e logo a desobstrução das rodovias pode ser feita sem que haja interferência da Justiça. O Ministério Público Federal pediu nesta segunda-feira que a Polícia Rodoviária Federal detalhe em 24 horas as ações adotadas para garantir a liberação das rodovias. Interdições nas rodovias já trazem reflexos, Há registros de atrasos de ônibus na rodoviária de Patos de Minas e alguns donos de postos de combustíveis alertam para o estoque baixo. Porventura, reflexos dessas manifestações, e aí a gente tem inclusive posicionamento de liderança da categoria dos caminhoneiros falando sobre essa situação, além de decisões da Justiça, como por exemplo o caso do Rio de Janeiro. Mas aí é o seguinte, o Ministério Público Federal já deu o tom da conversa em relação a esse relacionamento da Polícia Rodoviária Federal. Olha, em 24 horas vocês me façam um relato para o Ministério Público Federal de quais as providências que foram tomadas para a liberação das rodovias. Não é preciso de mover a Justiça para tomar uma atitude de ofício, que é o ofício da Polícia Rodoviária Federal, não deixar uma via, por exemplo, que tem para servir todo mundo,
e simplesmente as pessoas não podem ir lá, qualquer uma outra pessoa não podem ir lá. Isso eu estou falando do aspecto legal da coisa. Não pode ir lá uma categoria, uma pessoa, uma família, um segmento, ou seja, não pode ir lá interditar uma rodovia. A polícia é obrigada, de ofício, ir lá e acabar com essa interdição. Ponto. Isso é de ofício, isso é obrigação da Polícia Rodoviária Federal. Agora, no Rio de Janeiro, nós temos uma decisão. Até eu pedi ali para colocar ali, não vamos colocar na tela, mas está ali me parece que isso é uma publicação da Veja, tem que dar o crédito aqui, né? Justiça Federal no Rio manda a Polícia Rodoviária Federal liberar rodovia fechada por caminhoneiros. Então já tem uma determinação judicial no Rio de Janeiro, da Justiça Federal, mandando a Polícia Rodoviária Federal desbloquear as estradas. Então nós vamos viver um impasse daqui até quarta-feira, imagino eu, que até quarta-feira isso aí esteja resolvido. Pelo menos vamos torcer para que isso seja resolvido e seja resolvido pacificamente. E vamos torcer para que aconteça um pronunciamento do presidente da República, seja para que lado for. Ele precisa falar à nação, para dar o tom, para saber, inclusive, as pessoas saberem como vão se movimentar nessa atual situação. Porque agora tem uma categoria tomando uma posição apoiada aí pelo agronegócio, os caminhoneiros apoiados pelo agronegócio, e não tem nenhuma posição da autoridade. Agora, a primeira atitude foi tomada no Rio de Janeiro, né? A Polícia Federal, no Rio de Janeiro, mandou desbloquear as estradas. Isso aí forma jurisprudência para o lado, como é a Justiça Federal, é uma decisão que tem que obrigatoriamente ser seguida e vale para o Brasil inteiro. Uma decisão de um juiz federal, mesmo que de primeira instância, vale para o Brasil inteiro se tomada num local, num estado, numa unidade da federação. O importante é que a gente precisa ter muita parcimônia, precisa ter muita paciência, muito equilíbrio. Estamos vivendo um momento no Brasil extremamente delicado e a gente precisa ter equilíbrio. Todas as partes precisam ter equilíbrio. Volto a destacar: ganhadores e perdedores precisam entender o momento delicado que o Brasil está vivendo. E que na marra não vai se resolver essa situação. Nós vamos provocar atritos, nós vamos provocar desavenças, e atritos nós já tivemos demais durante a campanha eleitoral. É preciso que as coisas entrem nos eixos agora, e que as coisas, qualquer insatisfação, qualquer aspecto ilegal que seja detectado aí, tem que ser resolvido pela via competente. Nós não podemos tomar o peão na unha e querer parar o Brasil, porque isso não vai dar bonzinho, isso vai prejudicar todo mundo. O Brasil parado é um prejuízo muito grande, até pelos próprios empresários que podem apoiar uma situação dessa. Na outra época, na outra paralisação dos caminhoneiros, que foi exemplo para o Brasil inteiro, eles tinham uma causa, os caminhoneiros tinham uma causa, e uma causa em defesa da categoria, que era a defesa do ganho, né, do aperto que esses motoristas, que essa categoria estava passando. Agora é uma causa política e é preciso que isso seja discutido no parlamento, que isso precisa ser discutido de uma maneira um pouco mais equilibrada para a gente não ter desentendimentos, né? Para a gente não ter desentendimentos e para a gente não ter uma solução de ruptura como o que pode apontar por aí. Então, a torcida é para que prevaleça o equilíbrio, né? Tenhamos paz, né? Passado esse período eleitoral todo, a gente possa ter paz. Sim, aí, claro. Para esse Brasilzão conseguir, né, crescendo. A análise terminando, o NTV News também. Gui, amanhã a gente volta a falar de outros assuntos. Estaremos aí. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado pela companhia e até amanhã.